paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui neste momento trazer uma palavra para você de Deus, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 53, onde diz a palavra de Deus: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Vejamos também no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Vamos, neste momento, falarmos a respeito da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas etapas. A primeira será para arrebatar os santos, os vivos, a igreja noiva, tanto para os vivos como para os mortos, ele virá. Para arrebatar a igreja, os vivos e os mortos. Isso é chamado da segunda vinda de Cristo, primeira etapa. A primeira vinda de Cristo foi quando ele veio em carne. Na segunda, é o que nós vamos falar agora, que ele vai fazer esta segunda vinda em duas etapas. É considerada assim como a segunda vinda de Cristo, mas em dois aspectos. Primeiro, ele virá para a igreja, para os vivos e para os que estão mortos. Ele virá para os mortos como um vivificador. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz assim: quando este corpo mortal se revestir com um corpo que é imortal, quando este corpo que morrer se vestir num corpo que não pode morrer, então acontecerá o que está escrito, que diz: a morte está destruída, a vitória é completa. Bíblia linguagem de hoje, essa qual nós acabamos de ler para você esse texto. Ele virá para os mortos como um vivificador, e para os vivos ele virá como preservador, protetor da ira vindoura, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e versículo 10. Para os mortos você vai encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e 54. Virá para os mortos como um vivificador. E para os vivos ele virá como um protetor da ira vindoura, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para guardarmos do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nos livrará da ira vindoura. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, e mais cedo ainda, que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então nós não vivos não passaremos, não vamos passar pela grande tribulação, pois Cristo virá como um protetor para nos livrar da ira futura. Muito bem, vejamos agora com detalhe como será esta vinda. Quando chegará o dia, Deus, Jeová, dará sua ordem, como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, parte A do versículo, na linguagem atualizada, diz assim: portanto, o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem. A palavra ordem no grego é um termo militar que significa tropa militar com suas diferentes ordens. Então haverá um grito de comando, tal como um de um oficial que dará ordens às suas tropas. Aí nós vamos ver na Bíblia, na linguagem de hoje, esse mesmo texto, essa mesma parte deste versículo, a parte A. O escritor, ao traduzir, ele trouxe mais assim abrangente para nós entendermos, porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ele escreveu assim: porque haverá um grito de comando. Então o que entendemos é que Deus dará a sua palavra de ordem, mas com um grito de comando, né? Então dará aquele grito forte. Provavelmente assim o céu vai abalar nesta hora quando ele der esta palavra de ordem. Então
Deus ele vai convocar todos os exércitos do céu. Os anjos vão tocar a trombeta. Um anjo vai tocar a trombeta de Deus. Aí o mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o mesmo versículo 16, a parte B do versículo diz assim: ouvindo a voz do arcanjo que ressoado a trombeta de Deus. Arcanjo na Bíblia, ele só menciona um, Miguel. Então entendemos aqui que o arcanjo Miguel vai tocar a trombeta e vai convocar todos os anjos que estão na terra, como diz o Salmo de número 91, versículo 11, e Hebreus capítulo 1, versículo 14, que há anjos na terra protegendo os fiéis. Então ele vai tocar a trombeta e esses anjos vão ouvir, e subirão todos para o céu. E também os que estão no céu vão se reunir diante do trono de Deus. Como diz em Mateus 22 e 30, que há anjos nos céus, como Apocalipse capítulo 5, versículo 11 também. Então, para se reunir diante do trono de Cristo e de Deus ali, enfileirados. Que entendemos que é enfileirado, porque no livro de Macabeus, capítulo 9, versículo 39, ele expressa que quando o noivo vinha de encontro à noiva, eles vinham, os irmãos, os amigos, eles vinham enfileirados, cantando e tocando até onde estava a noiva. Então entendemos pela palavra de Deus que, por esse texto também, que os anjos de Deus se reunirão no céu, enfileirados, tocando as trombetas, e o Senhor vai descer dos céus para o seu povo, agora acompanhado a glória e os anjos, descendo de céu até a terra. Jesus ficará, não chegará até a terra, ele ficará acima nas nuvens. O povo da terra não vão ver, só os salvos é que vão ouvir a voz da trombeta e ver quando estiverem lá nas nuvens. Inclusive, agora há poucos dias, teve um irmão que disse que teve um sonho, e ele disse que escutou umas pessoas dizendo assim: está havendo o arrebatamento da igreja. E ele foi e disse: ô glória. Quando ele disse ô glória, ele disse que já abriu, já antes de terminar a palavra, ele disse que já estava vendo a terra lá embaixo e ele em cima, nas nuvens. Olha só como será maravilhoso. Então a Bíblia diz assim, que depois nós, os vivos, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Com os mortos, entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então eles, os mortos, vão ressuscitar primeiro, como diz a Bíblia, e os vivos subirão junto. E eu disse para vocês que as pessoas na terra não vão ver. Por quê? Porque de acordo com o casamento judaico, a atenção era centralizada no noivo e não na noiva como nós somos hoje. Isto porque a noiva ela também saía ao encontro do noivo com um véu e ninguém poderia vê-la. A igreja será tomada da terra tão rápida que ninguém vai vê-la. Então eu entendo pela palavra de Deus que ninguém vai ver, porque ela estará coberta com véu. Eles viam a noiva, mas não viam a sua face. Então a glória. Então quando nós subirmos para os céus, estaremos lá nas nuvens com os mortos e com Cristo, nós vamos estar aqui pertinho nas nuvens. Mas o povo vai olhar e não vai ver, só vai ver as nuvens. E isso tudo será muito rápido. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E como diz em Mateus 24 e 27, é como um relâmpago. Louvado seja o nome do Senhor. Então os mortos vão ouvir a voz da trombeta de Deus, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Inclusive na linguagem original, diz que esse texto está escrito o seguinte: a trombeta de Deus irá chamar os mortos para a sua ressurreição. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então os mortos ressuscitarão. E diz assim a Bíblia, essa linguagem corrigida, diz assim a parte C do capítulo 4, versículo 16 de 1 Tessalonicenses:
e os que morreram ressuscitarão primeiro. Então os que morreram vão ressuscitar primeiro. Agora num corpo igual ao de Cristo, glorificado, igual ao dos anjos, como diz em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará que ficamos igual ao seu próprio corpo glorioso. Então observe só esse texto tremendo. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que ficamos igual ao seu próprio corpo glorioso. Parte A do capítulo 3, versículo 2 de Filipenses. Agora, quem vai fazer essa transformação? Importante entendermos isso. A Bíblia deixa bem claro para nós. Quem vai transformar o nosso corpo, no caso, tanto os vivos como os mortos, nós estamos falando dos mortos agora, depois falaremos mais na frente aqui sobre os vivos. Quem vai fazer isso será o Espírito Santo de Deus. Ele é quem executará a ressurreição. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a também vivificar o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou também vivificará o vosso corpo. E isto vai nos dar um corpo glorificado igual ao de Cristo. Filipenses 3 e 21 diz assim, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo de quem? De Cristo. Então o Espírito Santo vai executar isto, como diz em Romanos, assim como ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar a nós, e este corpo será igual ao corpo de Cristo, como diz em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Toda a terra dará os seus mortos. Trazendo aqui uma observação, que esta passagem no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, não se refere a esta vinda de Cristo, a primeira etapa, se refere à segunda etapa. Porque ali o texto diz que os anjos vão ajuntar o povo. Essa passagem ela está se referindo à segunda vinda de Cristo, mas sendo a segunda etapa, que nós vamos falar para vocês mais adiante, não nesse estudo agora, porque nós estamos falando da primeira etapa. Então, na segunda é que esse texto diz a palavra de Deus que os anjos vão ajuntar. Mas agora quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Os que morreram lá na arena de Roma, pelos leões, que vão receber o seu corpo glorificado. Aleluia. Vão receber o seu corpo novamente, louvado seja o nome do Senhor. Há uma história que fala, na época, que Marco Aurélio e seu governador, como disse o exemplo, o filho e o pai e a esposa estavam na arena e havia encorajamento neles. Eles estavam sempre falando um para o outro que iria se encontrar com Deus. Inclusive esse episódio é tremendo. E diz assim que a esposa olhava para o esposo e disse: eu estou com medo. E o esposo olhava para a esposa e disse assim: fique calma, nós não vamos sentir dor. E o texto, a história diz que o leão pega o filho deles e eles desmaiam. Então a mulher dele desmaia e não vê mais a cena. Mas ela vai ver, aleluia, o seu filho com um novo corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Noite terrível na França, a qual eles foram queimados pelas fogueiras. Também sem falarmos de Policarpo, com 86 anos. E os marcos do cristianismo, os que penduravam as pessoas nas arenas para queimá-los. E eles diziam assim para aquele povo que estava ali pendurado: se negar a Cristo, nós não acendemos a fogueira. Mas sabe o que eles diziam? Eles diziam: hoje mesmo estaremos no paraíso. Oh, glória a Deus. Então eles tinham uma esperança e essa esperança vai acontecer. Então os crentes que morreram lá no Titanic e foram comidos pelos peixes,
A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, parte A, que dará os mortos que nele havia. Então, neste dia, até o mar vai dar os seus mortos. Os peixes comer, irmãos, mas o Espírito Santo vai ajuntar tudo de novo e dará um corpo de ossos e carne, mas não de sangue. Observarmos pela palavra de Deus, entendo eu que não vai ter sangue, porque sangue representa vida aqui nesta terra. E lá nós teremos o corpo de Cristo. Não precisaremos de sangue, mas teremos um corpo com ossos e carne, assim como Cristo também teve corpo de osso e carne. Então, a Bíblia diz que em Mateus 24, 39, que o soldado, eles jogaram uma lança no Senhor. E aquela lança saiu sangue e água. E os cientistas até dizem que quando você perde todo o sangue, então a tendência é você transformar em água. Agora não sai mais sangue, quando sai todo o sangue, aí quando começa a sair água. Então entendemos o quê? Que Cristo derramou até a última gota de sangue por nossas vidas. E quando nós vamos ver depois da ressurreição, no livro de Mateus, de João, quando João escreve essa passagem, ele diz, capítulo 19, versículo 34, que Jesus chegando no meio dos discípulos, ele diz assim: veja a minha mão e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verifica, porque um espírito não tem carne e nem osso, como vejo que eu tenho. Então observe que Jesus estava dizendo que tinha carne e tinha osso, mas ele não falou que tinha sangue. Então este corpo glorificado não vai envelhecer, será incorruptível na forma que conheceremos os nossos irmãos, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E confirmando o que? Lucas capítulo 16, versículo 24, fala que Abraão e o rico ali em Lázaro, o rico conheceu a Lázaro e conheceu Abraão. Então se eles lá conheceram, imagine que nós estivermos na glória. Como o próprio Jesus disse que nós iremos sentar na mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Então por isso é que eu digo, nós vamos conhecer o corpo dos irmãos, vamos conhecer uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive vou ler para você aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40 ao 49, que diz assim: os anjos do céu têm corpo bem diversos do nosso, e a beleza e a glória do seu corpo são diferentes da beleza e a glória do nosso corpo. O sol tem uma espécie de glória, enquanto a lua e as estrelas também têm uma espécie. As estrelas diferem uma das outras em sua beleza e seu brilho. De igual modo, nosso corpo terreno, que morre e aprodece, são diferentes dos corpos que teremos quando voltarmos novamente à vida, pois este nunca morrerá. O corpo que agora possuímos causa-nos tropeço, pois fica doente e morre. Entretanto, estará cheio de glória quando voltarmos à vida novamente. Sim, nós somos fracos, porque agora somos corpos mortais, mas quando vivermos, eles estarão cheios de força. Quando morremos, são apenas corpos humanos, porém quando voltarmos à vida, será um corpo sobre-humano. Como existem corpos naturais humanos, assim também há corpo sobrenatural e espiritual. As Escrituras nos diz que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural, mas Cristo é mais do que isso, pois ele era o Espírito vivificante. Nós temos primeiramente este corpo humano, mais tarde Deus nos dará um corpo espiritual do céu. Adão foi feito do pó da terra, mas Cristo veio lá do céu. Todos humanos têm corpo exatamente como o de Adão, feito do pó da terra. Quando passarmos a pertencer a Cristo, terão o mesmo tipo de corpo que ele tem, ele que é em Cristo, corpo celestial. Tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também,
expande também diariamente um corpo igual ao de Cristo. Então, nós vamos ter um corpo diariamente, eternamente, igual ao de Cristo. Em Lucas 24, 29, diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou mesmo, tocai-me verde, pois o Espírito não tem carne e nem tem ossos, como vede que eu tenho. Então entendemos pela palavra de Deus que não teremos sangue, mas teremos carnes e ossos. Então os vivos serão arrebatados. Vamos ouvir o soar da trombeta, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 17. Entendo, irmãos, que como existia na antiguidade, cada acontecimento que houvesse, havia um toque de trombeta diferente. Então os mortos ouvirão a soar da trombeta. Entendo eu que será um soar diferente. E nós ouviremos outro. De tudo isso, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, vai transformar o corpo que estão mortos. Ao ouvir o som da trombeta, ele transforma aquele corpo, porque vão ouvir e vão se levantar do seu trono, dos seus túmulos, e vão se encontrar com o Senhor. E nós ouviremos também o soar da trombeta. Pode ser outro soar de trombeta. Não diz a Bíblia, apenas estou aqui entendendo dessa forma. Então, por haver na época da antiguidade, cada acontecimento haveria um toque diferente. Então entendo eu que haverá um toque diferente. Então os vivos eles vão ser arrebatados. Nós vamos ouvir o soar da trombeta e transformados também com um corpo igual o de Cristo, um corpo que vamos subir aos céus e se encontrar com o Senhor. Como diz a palavra de Deus, depois nós os vivos que ficamos seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os mortos, entre as nuvens para se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragado foi a morte na sua vitória. Então tudo isto será também num abrir e fechar de olhos. Há alguém até que diga que a duração de um piscar de olho é cerca de 1 milésimo de segundo. E a palavra no grego, milésimo, significa algo que não se pode dividir. Então será tão rápido, tão rápido. Todos nós diremos para a morte: ó morte, onde está a tua glória? Onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque o pecado do aguilhão que causava morte terá desaparecido completamente. E a lei que revela o nosso pecado já não será mais juiz. Oh, que maravilha! Nós todos, os arrebatados e os ressuscitados, iremos para as bodas. Lá estaremos com o Senhor, aonde os homens que hoje eles têm ultrapassado o universo através de aparelhos e chega a cerca até de 600 mil metros de altitude, mas nós ultrapassaremos a este limite, chegaremos aos céus dos céus. Oh, aleluia! Cristo levará a noiva, a igreja, com um grande cortejo aos céus. E nós vamos ver pela palavra de Deus que se cumprirá o Salmo de número 24, versículos 7 ao 10. Veja como será lindo esta entrada. Subiremos em marcha lenta e louvando ao Senhor. Entendo eu que os anjos estarão na frente, nós atrás e Cristo no centro. A igreja louvando a Deus, subindo e engrandecendo ao Senhor. E quando chegarmos nos céus, aí este Salmo 24, versículos 7 ao 10 se cumprirá. Como eu falei para os irmãos que os anjos se reuniram tanto da terra como do céu. E passaram os anjos da terra nos céus, passando por esses céus, e o qual encontra o adversário de nossa alma. E os seus anjos ficará questionando, dizendo o que está acontecendo, os anjos todos estão subindo.
E de repente ele vê aqueles anjos descendo junto com Cristo. Então os céus agora ficou sem anjos. Ficou sem anjos, mas ficou os querubins. A Bíblia diz que os querubins guardaram o jardim do Éden. Então entendo eu que os querubins estarão guardando os céus. E Deus na glória, esperando o seu Filho com a igreja. Então por isso que esse salmo eu vejo dessa forma. Que quando a igreja subir para a glória, como todo palácio tem que ter a palavra-chave para poder se abrir os portões, eu entendo que nos céus também. Então por isso que esse salmo diz assim, versículo 7, no capítulo 24. É os anjos que vão dizer isto. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos e entrai o Rei, e entre o Rei da Glória. Então agora os querubins que estão guardando os céus, os portões celestiais, eles perguntarão, quem é este, o Rei da Glória? Aí a igreja em voz alta, em um só tom, o Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. Então, os anjos dirão de novo, levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então, mais uma vez, os querubins dirão, quem é este, o Rei da Glória? A igreja, mais uma vez, vai dizer, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então a palavra-chave para que os céus se abram. E a igreja entrará nos céus. E Deus estará no seu trono esperando pela igreja e o seu filho. Esperando pela noiva do seu filho. Já com os galardões. A Bíblia diz que vamos receber galardões no céu. Ao chegarmos no céu, estaremos para receber galardões. Haverá esse julgamento, que não é um julgamento para condenação, mas para receber os galardões, como diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que vos cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então este é um assunto que falaremos em outra parte. Mais na frente nós vamos estar falando para você. Vamos parar por aqui hoje, mas eu entendo, irmãos, que nós vamos estar entrando no céu e cantando. E quem sabe, como tem muitos hinos inspirados, tanto no nosso Brasil como em outros países. Mas quem sabe, se nós não entramos no céu cantando este hino da harpa cristã, do escritor Paulo Macalhão, hino número 442.